Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos vocês estejam ótimos. Preparei aqui para vocês uma aula sobre projeto político pedagógico e nesta aula a gente vai ver as principais características que são objeto de cobrança nos diversos concursos públicos do nosso país, ok? Projeto político pedagógico, eu quero que você já coloque o seguinte aí, que toda escola, ela tem uma identidade, ok? Então, se a escola ela tem uma identidade, a perguntinha é, qual é a identidade da escola? Aí você vai falar que é o projeto político pedagógico. É lá onde nós colocamos as nossas intenções, é onde a gente trabalha questões financeiras, é onde a gente tem questão de reflexão coletiva e tudo isso eu vou mostrar para vocês. Olha só que interessante. Falou em projeto político-pedagógico, a gente tem uma positivação. A nossa LDB, ela fala que toda escola deve ter uma proposta pedagógica. E essa proposta pedagógica é chamada de projeto político-pedagógico. Ele é um documento? Sim, ele é um documento. Todas as escolas têm que ter e é uma ação intencional. Olha que interessante, é um compromisso coletivo. Posso colocar a culpa apenas no diretor, apenas no professor, na comunidade? Não. Se a gente tem um compromisso coletivo, todos têm responsabilidades para poder colocar ideias importantes e elementares que serão executadas em determinado ou lapso temporal. Pode ser 6 meses? Pode. Às vezes a gente está trabalhando na educação de jovens e adultos, ok? Pode ser 1 ano? Pode. Por exemplo, o ensino fundamental. Então é importante a gente levar em consideração que é um projeto. Se é um projeto, ele tem início, ele tem meio, ele tem fim. Existe sim uma fase de planejamento, existe sim uma fase de concepção, existe sim uma fase que nós chamamos de programação. Ele existe uma etapa chamada execução, tem um acompanhamento, existe um monitoramento, assim como tem um encerramento. Então, são etapas de um projeto que nós precisamos levar em consideração para que a gente possa observar como chegar à excelência no ambiente escolar. Dando continuidade, falou em projeto político-pedagógico, as suas principais características é uma dimensão indissociável. Andam juntas questões políticas e pedagógicas. Pedagógicas de ensino e políticas ligadas, centradas ao que nós chamamos de cidadão. Então, cidadão, a formação do cidadão leva em consideração questões políticas, ou seja, eu tenho uma criança, tenho um adolescente, tenho um adulto, tenho um jovem, eu estou preparando ele para um determinado contexto social, para uma sociedade que vive determinadas ideias políticas e a gente precisa respeitar. Dando continuidade, é uma luta pela democratização da escola. Os seus conceitos envolvem questões metodológicas e relações que a gente tem de processo de ensino-aprendizagem. Essa reflexão coletiva leva em consideração a escola, a família e a educação. É uma autonomia que a escola vai ter. Então, são características do projeto político-pedagógico, levando em consideração que o artigo 205 da nossa Constituição Federal de 88 traz para a gente 3 objetivos fundamentais, que é justamente a questão do pleno desenvolvimento do educando, o exercício da cidadania, mais a qualificação para o trabalho. Então a gente tem 1, 2, 3 objetivos fundamentais positivados na nossa Carta Magna, nossa lei maior, que é a Constituição Federal, lá no artigo 205. Dentre essas ideias, para que a gente possa alcançar esses objetivos, a gente precisa de um documento que responsabilize a comunidade escolar. Não é só o Estado, não é só a sociedade, mas a família também. Então a gente tem a escola como o segundo lar. É uma extensão, a escola é uma extensão da família, uma extensão do primeiro lar. No entanto, ela só vai funcionar como segundo lar se a casa for o primeiro lar, ok? Então, dando continuidade. São momentos de construção. Professor, eu posso levar em consideração que existe uma definição, que é um marco referencial, algo legal? Sim, existe uma positivação, uma obrigação. Nós olhamos e vimos na nossa LDB. Depois a gente observa um diagnóstico. Por quê? Porque toda escola ela está em uma realidade. Quando a gente fala de realidade, nós estamos falando de contexto, tá, gente? Então, o contexto daquela escola. Professor, eu estou dando aula e é uma escola do campo. Ótimo, legal. É indígena? Legal, legal. Ah, não, é quilombola. Legal. Eu estou dando aula para um público diferente, especial. Ótimo. Então, a gente tem que levar em consideração que nós temos uma realidade diferente. A explicitação é quando a gente começa a observar algumas ideias que precisam ser executadas, ok? Depois, a tomada de decisões,
que é quando a gente observa por meio de um monitoramento, de uma avaliação, o que nós vamos fazer ou deixar de fazer. Aí eu quero que você guarde essa informação essencial. Se eu estou falando de um projeto, aí eu tenho aqui, ó, mapeei. É só um mnemônico para a gente levar em consideração que todo projeto, ele tem um início, ele tem um meio e ele tem um fim, que é justamente a atividade de encerramento. Professor, legal, porque a gente tem uma concepção, que é um surgimento, é quando aparece uma ideia, depois a gente começa a partir para uma ideia de planejamento e pode aparecer na minha prova programação, normalmente significa planejamento. O planejamento ele tem como característica principal a flexibilidade, então todo projeto ele vai ter questões de flexibilidade, depois a gente faz um monitoramento, uma avaliação, depois a gente executa, que é quando a gente entra em ação, são os atos, e por fim a gente tem um encerramento. Olha que interessante, tem que ter um fim, eu tenho que saber onde eu inicio, como que eu vou executar e quando vai acabar. Professor, meu objetivo é passar em um concurso público, então qual é o seu projeto? Tem que ter início, meio e fim, ok? Vai terminar com minha aprovação, perfeito. Significa que você sabe das etapas, você sabe que todo projeto ele passa por etapas, então aqui as etapas para vocês, guardem que isso é importantíssimo. Ademais, falou em concepções e um projeto político-pedagógico, a gente tem ele sim em um ambiente empresarial. Professor, em uma organização, né? Sim, eu já chego lá, já está tudo pronto. É o projeto político-pedagógico daquela empresa, você não vai interferir. Por quê? Ele é mais burocrático, estratégico, você só pensa e executa. No entanto, existe aquele com a maior liberdade emancipatória, aquela concepção emancipatória de liberdade de todos, que temos uma participação. Opa, aqui a gente tem o quê? A concepção que a gente utiliza em nossas escolas, ok? Ademais, toda vez que a gente fala de um projeto político-pedagógico, guarde CEF. Uai, professor, esse CEF é o quê? Centro de Ensino Fundamental? Não, pessoal, aqui é a nossa reflexão coletiva. Vou fazer 3 bonequinhos aqui para vocês não esquecerem nunca mais. Então a gente tem 3 bonequinhos aqui, olha que interessante. E essa reflexão coletiva, ela traz para a gente uma participação. Por isso que o PPP, muitas das vezes nas nossas questões, aparece o seguinte: o projeto político-pedagógico, ele é exercido de maneira coletiva, participativa? Sim. Em uma maneira emancipatória? Sim. Por quê? Porque nós temos uma reflexão coletiva entre a comunidade escolar, a escola e a família. Não tem como nós chegarmos a atingir todos os objetivos se a gente não buscar essa reflexão. Por quê? Porque nós temos a educação como um direito e responsabilidade de todos, visando e exercida ali pelo Estado, família, tanto as questões de comunidade, mas em colaboração com a sociedade. Dando continuidade. Professor, falou em projeto político-pedagógico, nós temos princípios, claro. Então, olha só, live no QG. Significa o quê, professor? Essa live no QG significa que nós temos liberdade, igualdade, valorização do magistério, qualidade e gestão democrática. Olha a gestão democrática aqui, é a nossa participação, que a gente leva em consideração o quê? O CEF, ou seja, comunidade, o Estado e a família, ok? Dando continuidade. Professor, todas as vezes que a gente fala de dimensões em um projeto político-pedagógico, aí a gente tem que lembrar o quê? De PF já. Significa o quê? O projeto político-pedagógico é uma autonomia da escola. Como que vai ser gerenciadas as questões pedagógicas, como serão gerenciadas as questões pedagógicas, as questões jurídicas, financeiras e administrativas. Professor, o projeto político-pedagógico fala até de dinheiro? Fala. Ou seja, eu não posso colocar uma atividade ou um trabalho em que eu não consiga arcar financeiramente com ele. Quero fazer uma mega festa junina, mas o colégio, ele tem dinheiro, tem estrutura para essa mega festa junina que você quer fazer? Não, então esquece. Por quê? Porque as questões financeiras elas são tratadas também na identidade da escola, que é chamada de projeto político-pedagógico, ok? Dando continuidade. Toda vez que nós falamos de pressupostos norteadores, significa que nós vamos colocar ideias filosóficas, sociológicas, epistemológicas, didáticos, metodológicos. Professor, interessante. Ou seja, se eu chegar na escola como professor e pedir o projeto político-pedagógico, eu vou saber exatamente quais são as fundamentações da escola? Sim. Quem são
os teóricos que a gente vai embasar, as questões de sociologia, quais são os projetos que nós vamos executar, quais são as origens e o contexto daquela escola, por que que a gente trabalha determinadas ideias didáticas, qual o caminho que a gente vai percorrer para poder alcançar o sucesso escolar e por aí vai. Dando continuidade, professor, as questões que o senhor trouxe aqui, eu vou colocar aqui para vocês aqui na tela para não entrar como uma distração. Todas essas questões são retiradas de concursos anteriores e elas levam em consideração o que a gente acabou de aprender, ok? Então olha só que bacana. Projeto político-pedagógico elaborado de forma participativa é um produto do trabalho da coletividade, docente, discente, administrativa e confere a identidade da instituição de ensino. O item está o quê? Certíssimo. O que você vai guardar? Você vai guardar o seguinte, que toda escola, ela tem um documento chamado Projeto Político-Pedagógico. Esse documento, ele é tão importante que ele chega a ser o quê? A identidade da escola, ok? É a identidade da minha escola. Ele tem uma reflexão coletiva, que envolve comunidade, que é o CEF, comunidade, o Estado e a família. Além dessa reflexão coletiva, envolvendo toda essa comunidade escolar, corpo docente, discente, administrativo e por aí vai, leva em consideração que a maneira com que ele é elaborado é uma maneira o quê? Participativa, emancipatória, ok? Então o item está certíssimo. Questãozinha de número 2. Um dos itens necessários à avaliação do ensino é a existência de um PPP, que pressupõe um conjunto determinado de atividades programadas e definidas que expressam uma inovação regulatória. Mais errado impossível, né? Olha o que vocês vão guardar. O projeto político-pedagógico, ele tem um momento em que a gente chama de planejamento. E o planejamento, ele tem como característica principal a flexibilidade, ok? Ou seja, a flexibilidade. E essa flexibilidade, ela é importante porque a gente não sabe o que vai acontecer ao longo, né, de um processo de ensino-aprendizagem, o que vai acontecer ao longo de um ano letivo, um semestre letivo e por aí vai. Então essa flexibilidade ela é importante, ok? E o item está errado, essas atividades programadas é como se falasse que o PPP fosse algo rígido. E ele não é, ok? É uma discussão coletiva. Dando continuidade, Vasconcelos coloca para a gente informações, ele frisa de uma das finalidades do PPP, é seu elemento estrutural da identidade. Mais uma vez, olha essa palavrinha, gente. O PPP é a identidade da instituição, da escola. Sobre o PPP, é incorreto afirmar. A articulação do plano de aula com o PPP dá mais consistência e organicidade ao plano? Perfeito. Gente, olha que importante. A escola, ela tem... Vou colocar aqui para vocês nunca mais esquecerem. Olha que legal. Vou colocar aqui uma janela, vou colocar aqui uma porta. Aqui na porta eu vou colocar um plano de aula, ok? Aqui na janela eu vou colocar, que está acima, né, da porta, vou colocar um plano de ensino. E aqui no topo a gente tem um plano educacional. Professor, então esse plano educacional maior é onde nasce o projeto político-pedagógico? Sim, ele é maior. É como se fosse uma pirâmide. Então, dessa pirâmide, a gente tem planos maiores e outros menores, ok? Então, o plano de aula, ele está aqui, no nível que nós chamamos de nível operacional. Só que o plano de ensino, ele já está no tático. E aqui, no planejamento estratégico, a gente tem um plano educacional. E é daqui que nasce o projeto político-pedagógico. Ele é maior dentro da escola. Por quê? Porque ele vai sustentar e fundamentar os planos de ensino, assim como o plano de aula. E foi exatamente essa ideia. Uma articulação do plano de aula com o PPP dá mais consistência e organicidade ao plano. Perfeito. Uma das partes que compõe o PPP é a programação. Perfeito. Pessoal, nós temos o planejamento, e pode aparecer na prova de vocês como programação, ok? É a mesma palavra, que a gente tem sinônimos perfeitos, beleza? E leva em consideração o planejamento, tem como característica principal a flexibilidade. C. O marco filosófico doutrinal, referências a pedagogos, pedagógicos, sociológicos e por aí vai. Na proposta refere-se à direção ao ideal geral da escola, retratando a proposta de sociedade, pessoa e educação assumida pelo coletivo dessa instituição. Perfeito. A instituição, ela assume o quê? Questões
epistemológicas, que são os fundamentos, né, os pressupostos que nós temos. Letra D. No diagnóstico, a descrição da realidade é necessária e suficiente. Não é só isso, né, gente? Para ter uma compreensão crítica dela. Então, se você olha a realidade, que é algo que a gente leva em consideração, ele que é incorreta, tá, pessoal? Então, vamos ficar com a letra D. Então, olha só o que vocês vão levar em consideração. Se ele coloca pra gente que a realidade ela é importante, nós sabemos, mas quando você coloca que esse diagnóstico ele é suficiente e necessário para eu ter uma compreensão crítica dela, aí ele fez o quê? Ele utilizou uma informação que a gente chama de informação categórica. Significa que ela é absoluta, não tem exceções. E aqui, dificilmente, né, a gente vai encontrar em questões relacionadas à parte de projeto político-pedagógico ou outras questões filosóficas da pedagogia, algo absoluto, ok? 4. Projeto político-pedagógico é norteador das ações da escola, ações intencionais, planejadas e construídas de maneira coletiva. Perfeito. Sobre o PPP, é incorreto afirmar. Letra A, aí coloca pra gente o seguinte: o PPP se relaciona com a autonomia da escola e com a capacidade de cada escola tem de delinear sua própria identidade. Perfeito. A valorização dos profissionais da educação e o seu aperfeiçoamento permanente deve fazer parte do PPP. Dentre os princípios, pessoal, do PPP, ó, live no QG. O que significa? Esse V aqui, ó, ele retrata pra gente a valorização do magistério, ok? Então, deixa eu colocar bem pequenininho aqui para você não esquecer. O V significa valorização do magistério, beleza? Dando continuidade. A gestão democrática, como princípio do PPP, implica o repensar da estrutura de poder da escola. Aqui, olha só que interessante. Ele coloca para a gente que quando a gente tem uma gestão democrática, a gente tem uma participação e uma reflexão coletiva. CEF, comunidade, escola ou Estado e a família. Então, essa participação implica um repensar do poder da escola. E D, é chamado de político porque na gestão pública o projeto está ligado a uma linha partidária. Errado. E deve estar comprometida com os direcionamentos de um partido político. Não, gente, é erradíssimo. Então, essa daqui ela foi o que? Dada, né? Por conta desse caráter aqui, dessa letra D. Questãozinha de número 5 e última, a construção do projeto político-pedagógico somente se dá na perspectiva da gestão democrático-participativa. Errado. E norteia-se por pressupostos especificamente sociológicos e metodológicos. A gente sabe que existe a questão que um PPP burocrático, né, gente? E esse PPP burocrático, ele está inserido nas empresas, nas organizações. É onde a gente nem pensa e só executa, ok? Então pensa, executa, faz aquilo que tem que fazer e acabou. Então aqui a gente tem o quê? Um item errado. Leva em consideração essa ideia. Então o que vocês vão guardar? Que o projeto político-pedagógico, ele é a identidade da escola, ele traz para a gente informações essenciais sobre esse contexto e todas essas ideias que eu coloquei para vocês aqui são as ideias mais importantes e comumente cobradas nas nossas provas. Se você ainda não conhece nossos cursos, pode clicar no link da bio, seja bem-vindo, a do Zero à Nota Máxima, estamos juntos, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.